pedágio? Gianelli, no sábado eu estava vindo de São Paulo e fui parado uma vez mais tenho sem parar há muito tempo, é um desconto inclusive em conta corrente, e fui parado no pedágio, e disseram que eu não estava cadastrado. Você, como expert aí na área e vivenciando, né, essa problemática diária que eu tenho certeza absoluta que você tem lá em São Vicente, principalmente em relação à característica da economia do município, que é basicamente comércio e serviço, né? Você acredita que essas empresas, por exemplo, Sem Parar, é viável, é aceitável que tenha esse tipo de ocorrência? Já ocorreu comigo na Balsa e ocorreu agora no Sem Parar aqui no pedágio na Imigrantes. Isso não poderia ser assim, além de desídia, alguma má intenção de talvez se valer, né, da impossibilidade do consumidor parado numa estrada, ele acaba pagando lá o pedágio, ele acaba pagando a balsa para resolver o problema, e ele não tem argumento, ele não tem elemento nenhum ali para contra-argumentar com o pessoal do pedágio da balsa? É realmente uma situação muito grave. Por quê? Porque no caso do senhor, que você estava me passando, o senhor estava pagando regularmente esse sistema. É automático. É automático e foi impedido da sua utilização. Essa empresa, ela tem que oferecer ao consumidor a segurança completa na utilização do sistema. Ela não pode impor esse constrangimento moral ao consumidor. E o consumidor, nesse caso, ele pode ser passado sem qualquer tipo de obrigação da empresa, a empresa tem que arcar com isso. Agora, ele não pode passar para o consumidor esse constrangimento de deixar o consumidor no meio de uma estrada, prender o consumidor no meio de uma estrada, em virtude de um prejuízo técnico seu próprio. Gianelli, muito interessante até fazer essa pergunta para complementar a tua exposição, que você está sendo brilhante aí. Então, você recomenda que o consumidor, num caso desse, pare, leve a cancela ou suspenda a cancela, ele não pode ser impedido? Eu não digo leve a cancela, assim. Não, ele deixa lá, mas ele passa, ele pode ir embora, ele deve ir embora. Um grande advogado amigo ele nosso deve ir embora. Aconselharia, exatamente. Não, ele deve ir embora, por qual razão? Ele não está tendo dolo de deixar de pagar o pedágio. Pelo contrário, ele estabeleceu um plano que ele vai pagar efetivamente o pedágio. Ocorre que, por uma questão técnica da empresa, o consumidor não pode ser afetado. Então isso não vem caracterizar ainda ilícito penal, porque ele não tem o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo de deixar de pagar pagar o pedágio. Pelo contrário, ele estabeleceu um plano para poder pagar. A empresa, por problemas técnicos, ela deixou de fazer o devido faturamento, ou fez o faturamento e não fez a devida comunicação. Esse problema da empresa não pode ser imputado ao consumidor. Então o consumidor ele não pode ser responsabilizado criminalmente por um fato que não foi praticado por si, e sim pela empresa. Então, nesse caso, eu sugiro que o consumidor passe sim. Levar a cancela vai dar um arranhãozinho no carro. Na verdade, ele já pagou, né? Porque já foi debitado e isso não foi constado ali no registro. Então o consumidor ele não pode ser imputado a ele um dano, uma responsabilização criminal por um fato que não foi cometido por ele. O meu sistema, carro, né? Então, o sistema que nós temos lá, ele é pago posterior, porque ele não sabe quando é que você vai atravessar. Eu não faço um depósito. Todo mês, eu passei 10 vezes para São Paulo. Então ele vai lá no dia 15 e cobra lá R$230. Então, até dentro da sua colocação brilhante, realmente eu tenho o plano, eu tenho este contrato, eu posso pagar, porque eu vou pagar depois, eu vou passar depois. Ele que anote, em função da imperícia, imprudência, negligência técnica, falta de investimento no seu software. Uma falha, né, no sistema. Uma falha. Ele que arque com a... Anote, manda a fatura posteriormente. Agora que ele não pode muito interessante, muito esclarecedor. Muito bem.